Oi, gente, tudo bem com vocês? Mask TV, o podcast que você quer ver. Eu, Andressa Araújo, hoje aqui com o Rômulo Contígio. Vamos lá? Vamos lá, vocês verem a abertura com Andressa Araújo nesse episódio especial de 2 anos, comemorando 2 anos do Mask TV, eu com a Andressa Araújo. Eu preciso fazer alguma apresentação da Andressa Araújo? Não, né? Depois a gente vai falar sobre isso, eu quero aproveitar ela no máximo. Vai lá no LinkedIn, você conhece tudo. Tô grato e orgulhoso por você acompanhar 2 anos e agradecer todos os convidados que aqui passaram. Vocês me honram, me orgulham, muito obrigado. Andressa, obrigado pela abertura. Delícia estar aqui com você. Parabéns, parabéns. 2 anos. Sensacional esse trabalho de, com certeza, promover cultura, promover conhecimento, criar competência nas pessoas sobre segurança, sobre cuidado. Tô Parabéns. Muito feliz, eu te agradeço. Eu sei que você faz uma ponte aérea Orlando-Brasil, que deve ser pesada, mas eu fico muito feliz. Eu te admiro muito, há muitos anos, acompanho você nos trabalhos. Aliás, bebo muito da sua água para fazer os meus trabalhos, a gente estava falando disso um pouco. É importante saber que todas as suas metodologias e tudo que você está criando está contribuindo na formação de muita gente. Acho que é um papel seu na Terra tão importante, não só ajudar um outro consultor que usa das suas ferramentas, das suas técnicas, dos seus livros para poder também se posicionar, mas ao mesmo tempo aquela pessoa que vive, né, trabalhando lá no frontline e depende de uma orientação e de um conhecimento tão genuíno como o seu. Muito obrigado, viu? Prazer estar aqui com você hoje. Safety is about coming home. Yeah! Você sabe que essa frase é tão fantástica porque quando você pode voltar para casa, entregar uma pessoa voltando para casa melhor do que ela veio, é tão gostoso, porque eu acho que voltar para casa as pessoas voltam, mas voltar melhor do que veio. Eu abro sempre os meus podcasts, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre você, e não só sobre o que você está fazendo, de tudo que as pessoas conhecem. Quando que você chegou na Terra e por que você veio? Eu cheguei em 17 de agosto de 82, 43 anos esse ano. Estou muito feliz porque é um ano onde eu celebro 25 anos fazendo o que eu acredito ser a minha missão, o propósito da minha vida. E eu vim para cuidar. Eu vim para estar com gente, eu amo estar com gente e quando eu, né, comecei a trabalhar em segurança, não foi uma área que eu escolhi de primeira, né? Eu escolhi trabalhar com engenharia civil, eu trabalhei com meio ambiente, plantas sustentáveis, eu fui muito premiada por projetos de sustentabilidade, mas houve um momento em que a gente teve essa abertura. Olha, tem uma área de segurança e tudo mais. E aí eu me encontrei ali. Eu encontrei a conexão com o propósito. Gente e cuidar de gente. Então, gosto disso, gosto de estar com gente. Você sabe que a garota da ETEC, de lá de 97, mudou muito? Sim, com certeza. Quando você estava lá em 97, depois você foi para a Unicamp, logo em seguida... Tudo isso, você consegue fazer, às vezes, a ligação de quem é aquela moça para o que você é hoje? Na verdade, eu acho que... Nossa, que convergência fantástica. Eu tô aqui no Brasil esses dias e eu passei em frente à escola que eu estudei a minha infância, que eu fiz até a 3ª série. E eu tava ali parada no semáforo, né, dirigindo, e olhei para aquele prédio e eu pensei, nossa, um dia eu quero vir aqui de novo. Porque eu lembrei de eu andando nos corredores e não tinha uma ideia clara ainda. Eu sabia da importância da educação. Eu sempre valorizei muito a educação, valorizei muito o trabalho, Rômulo. Eu vim de uma família também com poucos recursos e o que eles poderiam me dar e o que eles me ensinaram muito era valorizar a educação. Se eu quisesse fazer algo diferente na minha vida, isso ia acontecer com educação. Então eu agarrei a oportunidade da ETEC. Eu lembro que eu fiz até um voto para entrar naquela escola, uma promessa, porque eu sabia que eu precisava daquilo.
Então foi sensacional. E depois, né, fazer engenharia civil, fazer engenharia de segurança. Eu escolhi civil pela abrangência. Falei, olha, o engenheiro civil, ele vai sempre encontrar oportunidade. Eu via, né, eu fazia muitos serviços, comecei a trabalhar muito jovem para os meus pais que eram empreendedores. Então eu sempre encontrava um engenheiro civil. Era no banco que eu ia fazer um banco. Pô, o que você estudou? Engenharia civil. Aí encontrava em outro lugar. Falei, puxa, essa engenharia é abrangente, eu vou me dedicar a isso. Então, né, basicamente, a educação era algo que eu acreditava. Eu acreditava que eu poderia me educar e trabalhar, desenvolver. Eu adoro desenvolver. Então, sempre os cursos que eu fiz, assim, eu sou uma pessoa que gosto de criar. Eu adoro isso, esse tema da criação. E acho que as pessoas que me lideraram perceberam isso muito rápido. E aí eu com certeza, assim, tive também, acho que a honra de estar com gigantes. E eles me ampararam, esses gigantes, colocaram no ombro deles para eu enxergar, olha aqui o que a gente precisa, olha a necessidade, olha como você pode ser útil. E ser útil é algo que eu desejo, continuar sendo útil, servindo. Eu acho isso tão incrível quando a gente tem a oportunidade de ser útil para o outro numa terra onde a indiferença é ainda predominante, né? Nós somos indiferentes ao outro hoje de uma forma tão absurda. E você é uma mulher branca que teve algumas oportunidades, apesar da sua dificuldade, da humildade. Sim. Você acha que isso te ajudou, a sua orientação de pai, de mãe, para chegar a ter todas essas skills que hoje falamos, tão potentes, tão acolhedoras e agregadoras para os outros? Eu acho que duas coisas, assim, que foram fundamentais. A minha família, tá? A orientação que a minha família me deu, mas a fé. Eu sempre fui muito ativa na minha igreja, eu sou cristã, então isso fez total diferença para mim. A fé em Deus. Então eu acho que essas dois são fundamentais. Você quer me conhecer, você precisa conhecer, né, o que eu acredito e o que me move. Então esse propósito, né, de cuidar do outro, às vezes a gente fala, né, de amar o próximo, é isso, tem a ver com isso. Garantir que segurança seja vivida como valor essencial em cada decisão organizacional e humana, né? Um dos propósitos que você colocou nos seus textos quando você coloca na sua rede. Depois de 25 anos, né? 25 anos de carreira, de uma carreira brilhante, porque eu acho o legado que a gente leva dessa vida é exatamente esse reflexo de você olhar para a sua carreira e falar, obrigado, Deus. Eu fiz algo que realmente valeu a pena nessa terra, eu estou muito feliz por isso. Passaram-se 25 anos. É possível ainda a segurança você conseguir lutar por esse propósito numa realidade mundial tão crítica? Com certeza, devemos. Eu acho que todas as experiências que a gente vai tendo coloca a gente num patamar diferente e você vai entendendo com os desafios. E como que você precisa enfrentar esses desafios. Então, são desafios distintos, os desafios globais. A hora que você olha para uma América Latina, a hora que você pensa dessa América Latina, o Brasil, e a hora que você olha para um conceito de África, de Europa, na Ásia, né? Eu estive na China, estive no Japão. Então, são desafios distintos e acho que as experiências, elas nos levam a esse lugar. A esse lugar de continuar aprendendo, de olhar para os desafios e falar, uau, isso ainda tem espaço. Ainda tem muito espaço para criar, ainda tem muita necessidade de desenvolvimento. Quando você diz das suas viagens, né, eu quero que todo mundo hoje acompanhe nosso podcast, se inspirando, aprendendo e vendo que é possível. 13 livros, mais de 13 livros, 14 livros, né, traduzidos, premiada internacionalmente. Qual o peso de ser uma referência para muitos líderes de segurança hoje? Tem um peso, porque você é uma referência. Todo mundo sabe quem é Andressa Araújo dentro do universo da segurança do trabalho. E isso te dá algum medo? Isso hoje, quando alguém te aciona, essa referência é um problema? Não. Não, né? Não. Eu não me sinto assim. Na verdade, o que eu faço é o que eu acredito. Então, quando alguém me chama, quando alguém quer conversar comigo, eu sou bem aberta, eu adoro isso. Mas não é um peso. Eu faço o que eu acredito que tem que ser feito. Então você... E acho que faço também o que acredito ser o nosso papel. Claro.
Porque tem uma história das pessoas acharem que você está muito distante delas. Eu preciso ser honesto. Eu achei que nunca isso poderia acontecer, né? Porque eu te admirava há muitos anos. E ter essa oportunidade de te bater um papo com você aqui agora é fantástico, assim. Então, por isso que eu perguntei se a sua referência era um peso ao ponto de te distanciar das coisas que você mais ama. Não, eu acho que é a agenda que distancia. É pesada, né? A agenda, ela é pesada, né? Eu acho que tem algumas coisas, né, que a gente precisa ser dita, né? Eu acho que a gente... É muito esforço para fazer tudo isso acontecer. Muito mesmo, eu percebo. Você deixa algumas coisas, né? Então, assim, tem esse ponto. A agenda, às vezes, distancia a gente gostaria de participar mais, de estar mais ativo em algumas frentes. Mas, né, a gente tá no caminho certo, a gente sabe disso, que a gente tá no caminho certo. E vamos continuar nessa jornada. Como eu trabalho nessa área, eu concordo plenamente que você está no caminho certo. Quando você diz que é uma especialista em transformar culturas organizacionais, segurança como valor, que é super importante, grandes empresas que você passou, tive oportunidade, talvez, de te ver rapidamente nelas com grandes resultados. Você liderou grandes projetos transformadores. Você acha que os projetos continuam quando você deixa daquele projeto na mão de outra pessoa? Esse é o tema. Eu acho que o que atrapalha hoje? A gente entrega um grande projeto, é o turnover. O turnover. A troca, né? Essa troca constante, o VUCA também. Então, né, você entrega um projeto, às vezes, de 1, 2 anos. Ele permanece, né? Acho que assim, as essências permanecem por um tempo, mas elas precisam continuar sendo regadas. E às vezes o turnover atrapalha isso, o VUCA, a organização, poxa, tão volátil, tão ambígua, muitas vezes, complexidades. Então, tudo isso acaba tornando essa manutenção um desafio interno. Mas eu vi coisas continuarem, é muito legal, tá? Às vezes eu volto num lugar 5 anos depois. E aí você vê, assim, né? Pô, eu lembro quando você fez isso. Olha, a gente tá fazendo aquilo que você falou que era pra fazer. E eu recebo, assim, frequentemente mensagens como essa que me dão aquele... Sabe aquele combustível, assim? Aquele gás, assim, né? Que legal que você tá fazendo. Eu nunca esqueci o Gemba que você me ensinou a fazer. Eu falei, cara, sensacional isso. E o meu propósito, quando você fala assim, cuidar de gente, né? Estar com pessoas. Mas dentro da segurança, isso vai um pouco mais. Por quê? Vamos lá. Nosso desafio é significar a segurança. A gente tem que concretizar, não é isso, Rômulo? A gente concretiza. O que é segurança? Porque isso define o alcance que a segurança vai ter na vida das pessoas. E é isso que a gente faz o tempo todo, né? Seja numa palestra, criando um programa. Significa o que é, porque isso vai definir o alcance que isso irá ter. E nós queremos que isso tenha um alcance no cidadão. Mesmo sabendo que hoje, né, o fórum principal é dentro da empresa, a gente fala da segurança do trabalho, né? Mas nós estamos ali com uma visão muito diferente. A minha visão, e eu creio que a sua também, porque é isso que nos conecta, é muito assim, eu vim aqui para falar com o cidadão. Tem um cidadão aí, e é esse cidadão que precisa do cuidado. Maravilhoso. Você é uma pessoa que compartilha insights, transformações, globalmente, inclusive. E o mais interessante disso tudo é que você tem toda como base a sua experiência vivida, ali. Então, você usa desses elementos para tocar a sua vida. E eu acho que é inquestionável, porque você tem certeza e absoluta, porque você viveu. Então, eu acho que quando a gente fala muito de teoria e prática, você tem um livro que fala da teoria e prática, inclusive, e isso é fantástico. Fantástico para quem está lá do outro lado, porque quando te ouve, sabe que você está realmente falando algo que você presenciou. E isso, para mim, olha, faz a diferença. Eu sentei nessa cadeira, né? Sim. Então, é uma cadeira que eu sento, é uma prática que eu tenho, e eu faço questão disso. Por isso que você fala assim, como você define a sua carreira? 25 anos, renúncia e sacrifício. Acho que essas 2 palavras me acompanham pra gente poder chegar nessa carreira, né? Claro. Você fala 25 anos, você olha pra trás, o que aconteceu? Aconteceram muitas renúncias, foram coisas sacrificadas, mas valeu a pena. O saldo é muito positivo, a gente vê as transformações acontecendo. Talvez não na velocidade que a gente gostaria, eu sou uma pessoa elétrica, eu queria que a gente fizesse as coisas mais rápidas. Mas em alguns lugares a coisa avança,
numa liberdade grande. Em outras, assim, você vai, né, tirando toda a incredulidade, os limitantes, né, que a gente acredita, as objeções. Quantas objeções, né, que a gente lida. Objeções. Não é? E a gente vai aprendendo tanto com isso. Porque é muito bom andar, não com pessoas que sabe assim, estão o tempo todo dizendo, pô, legal isso que você tá fazendo. Não, olha, eu queria te questionar nisso aqui. Pô, como que você enxerga isso? Então, é muito legal isso. Conversas difíceis são importantes Total. para o aprimoramento. Você atualmente é CEO da ACS, ACS, nos Estados Unidos. nos ACS. Estados Unidos. Você também é CEO da Escola de Segurança. Também. Que é bem interessante esse ambiente de aprendizagem. Você também é CEO da Brasil Safety Day. Isso. É uma empresa de eventos, né, que atua nisso. É conselheira da Harvard Business Review, da Forbes Business. Foi convidada para representar o Brasil na ONU. Realmente, quando você diz agora que tem renúncias, mas esse reflexo todo, ele é extremamente compensatório. É o saldo positivo. É um saldo positivo. É gostoso ver isso. Assim, e ver o mercado reconhecendo isso, sabe? Pessoas que a gente admira, né? Então, você tá lá em Harvard, ou você tá na Forbes com artigos publicados, e eles avaliam, né? A gente tem, né, os nossos concierges, que eles avaliam os nossos artigos. Então, poder falar sobre e levar a segurança nesses fóruns, pra mim, assim, é o saldo positivo. Nesses 25 anos, pai, mãe, filhos, família, vendo seu repertório, o seu sucesso, é prazeroso para eles ver que a filha sozinha chegou nesse estágio. Você percebe esse orgulho deles por você? Meus pais estão sempre comigo. Eles são... eu sinto que eles são os meus... eles fazem a propaganda, eles são os primeiros a curtir tudo. E acho que eles acreditaram muito em mim, no potencial, me acompanharam muito, me emprestaram dinheiro. Seja... então é legal, sim, eles sentem orgulho. Agora, meu núcleo central, no meu esposo, os meus filhos, eu acredito que a gente tem ali uma aliança muito forte de parceria, né? Cumplicidade. Eu até falo para as pessoas, falo assim, um casamento, é uma parceria gigantesca. Eu, quando olho o meu trabalho também, às vezes com tantas agendas, a gente percebe que a gente se distancia de muitas coisas. Mas eu não tenho ninguém, né? Então, eu até consigo justificar. E é legal quando tua família permite que você viaje tanto e que você entregue tudo que você entregue e, ao mesmo tempo, está presente deles. Porque se eles não te apoiam, talvez aquele outro lado também não daria certo. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente é uma única pessoa, certo? Então, fazer tudo isso só é possível porque a gente tem esse suporte. A gente tem uma rede de apoio, que eu agradeço muito. São muitas pessoas na minha rede de apoio. A gente estava conversando aqui, né, nos bastidores. Essa viagem eu fiz com meu filho, de 7 anos. Então, você conecta uma pessoa aqui. Então, tudo isso, para acontecer, tem essa rede de apoio. Muitas pessoas que acreditam no trabalho, enxergam o valor desse trabalho, a missão que ele tem, e falam, não, estamos junto com você. 250 empresas já tiveram a sua presença, 250 empresas já conheceram todos o seu conhecimento. É muita história, é muito exemplo para todo mundo que está passando e te conhecendo. Só que você também ainda tem uma habilidade de comunicação, né, não só como palestra, mas como speaker, né? Você tem o Headline, que é um podcast que você apresenta. Você tem o Café com Segurança, funciona? Tem ainda? Não, foi uma série que eu produzi no Brasil. Foi uma série. Apresentar podcasts, palestras, keynote speaker, você é uma referência. Essas habilidades faziam parte de você ou você foi galgando cada uma dessas skills? Não. Eu acho que a gente conversando aqui nos bastidores é algo que veio comigo, né? Às vezes as pessoas me param depois de uma palestra. O que você estudou? Qual é a professora que te ensinou? Eu acho que é talento, algo, é dom, né? É um gift que eu recebi e eu tô usando. Eu acho que a gente precisa usar os nossos talentos, descobri-los, não é? E é bom quando a gente descobre eles na infância. E aí a gente usa todos eles. Mas eu não... Imagina, né? Eu sou técnica. E eu gosto de ser técnica. Eu vejo que existe uma carência técnica. Mas existe também uma carência de encontrar uma linguagem adequada para comunicar o que a gente precisa comunicar.
Eu acho que esse encontro dessa linguagem, ela vai te possibilitar a assertividade da resposta. E eu acho que todo gestor, todo líder, ele tem que se preparar para uma boa oratória, para uma boa reunião, para uma boa palestra. Isso garante credibilidade. Eu vejo quando você se apresenta, e às vezes você está num painel e existem pessoas com umas dificuldades, e aí você percebe que aquela pessoa pode ser rica, mas ela não se preparou o suficiente para estar ali e perdeu a oportunidade de mostrar a riqueza que ela tem. É isso aí. Eu acho que acontece muito quando... Muito. O gestor é maravilhosamente, tecnicamente, o perfeito. Mas quando ele vai expor a ideia dele, ele não consegue traduzir, ele perde a oportunidade e às vezes ele é pautado por aquilo. Sim, vai ser medido, vai ser medido, pode ser até rotulado por aquilo. Então, acho que assim, para todo mundo, nessa área, em qualquer área, né? Acho Mas que precisa, você né? Você precisa trabalhar muito a sua comunicação. Pauta mulher, tá? A mulher dentro da segurança de um universo extremamente patriarcal, machista, você teve que se adequar para entrar nesse universo com tanto tempo de casa, porque... muitos homens presentes no contexto. O tempo todo. Às vezes, eu e um exército. E não, nunca tive. Você não mudou o teu jeito, nossa, não mudou a tua forma de vestir para chegar. Nunca, porque tem pessoas, profissionais, mulheres, que mudaram até o jeito delas dentro da estrutura. Imagina, nunca mudei o jeito de falar. Eu tenho um jeito de falar, né, muito não formal. eu costumo ser mais próxima. E nunca tive nenhum, assim, algo aqui para poder dizer para vocês de histórias, de adequação. Não, mas eu comecei muito jovem nesse ambiente. Então, e esse trânsito que eu tenho, esse entra e sai desse ambiente, eu reconheço que o ambiente é isso mesmo, né? Você tá numa indústria pesada, eu trabalho com indústrias de infraestrutura, então eu reconheço essa presença masculina na maioria. E nunca tive nada assim que eu pudesse falar pra vocês, assim, que eu tive que fazer até pra dar alguma orientação. Não. Isso é importante, porque eu acho que as pessoas não precisam deixar de ser elas para tentar conquistar. Mas é um universo muito machista, muito difícil, então às vezes assim, tem que encontrar uma estratégia para chegar. Eu percebo que dentro das empresas, quando a gente fala de segurança e de até novas visões, novas culturas, parece que, às vezes, dentro de alguma empresa, isso é impossível de chegar, né? Tipo, por mais cultura que esteja dentro dos padrões de comunicação, quando você está lá conversando com o operador da máquina, você fala, peraí, eles estão dizendo que aqui tem um programa de bem-estar, mas aonde está o bem-estar dessas pessoas que eu estou conversando aqui? Como que é a sua realidade, descobrindo que, às vezes, dentro de um local que você está, aquilo que se vendeu não é o que parece? Eu costumo, assim, trazer muito forte a verdade que dói e não a mentira que satisfaz. Então, eu costumo dizer até para o cliente, você me contratou porque você espera que eu diga para você realmente qual é a doença, qual é o sintoma, né? E como que isso está se propagando. Então, a gente tem, sim, essa análise, né? Essa análise que muitas vezes é ácida, ela é doída. Eu costumo dizer também que a maturidade de um diagnóstico de cultura de segurança, ela se confirma na reunião de apresentação do diagnóstico. São muitas experiências, entende? Naquele momento que você está trazendo. Porque, como você falou, essa pauta do bem-estar, do well-being mesmo, quantas vezes isso tá no 0800? Ligue no 0800. Desculpa, a gente precisa disso daqui, olha. Isso daqui é 37 vezes mais eficaz, não é? Do que qualquer outro canal de comunicação. Então, esse olho no olho, esse acolhimento. Então, isso é muito importante. E com respeito a todos os métodos, eu tava com o Clive Lloyd no Headline, e eu gosto muito dele, eu gosto do livro que ele escreveu, Next Generation e Compliance to Care. E ele traz uma coisa que eu falei, deixa comigo que essa mensagem eu vou levar pra frente, eu falei pra ele. Que é, não se prenda ao método. Ai, eu não quero mais o Frank Bird. Ai, eu quero o Hop. Isso é método. Trabalhe a liderança. Trabalhe o contexto. Entenda bem o contexto. Entenda bem o contexto, né? E direcione e aconselhe. Eu sou uma conselheira. Então, aconselhe dentro desse contexto, mas entenda bem o contexto. Isso pra mim é fundamental.
Quando você é contratada para poder construir essa cultura tão importante dentro de uma empresa humana, onde a liderança tem uma percepção real daquelas pessoas que estão com ela, e você percebe que a empresa, o discurso foge da prática, como que você lida com isso? Então, vamos lá, conversas. Então, primeira coisa, né? Às vezes você vai apresentar um relatório e eu falo, eu já percebi esse contexto, então eu peço pro comitê executivo falar, olha, então nós vamos com vocês 3. Primeiro nós vamos apresentar para vocês o cenário, para depois, e juntos nós vamos decidir uma estratégia de como a gente vai cascatear isso. Então, quando existem muitas divergências, isso acontece não só no diagnóstico, eu venho muito ao Brasil para fazer análise de fatalidade, Romulo. Isso é um ponto assim que eu trabalho muito. Ano passado foram mais de 13 fatalidades que eu analisei no Brasil. Esse ano já analisei algumas também, um pouco menos. O meu foco é esse, a consultoria tem muito isso, né? Cada ano você vai num trabalho diferente. Então você descobre muitas divergências, e aí sim, uma estratégia que eu vou, e não é eu que vou definir a estratégia, mas eu vou chamar os principais executivos para trazer. Olha, a mensagem que você está trazendo, né? Que você está falando lá, né? Às vezes você tem aquele momento, né? Do café e tal, não está sendo entendida dessa maneira. Não está sendo entendido. Ou a forma como você levou aquela investigação que aconteceu, aquele reporte daquela fatalidade, não foi entendido dessa maneira. E quando existe um vácuo de comunicação, essa falta de entendimento de comunicação, esse vazio é ocupado. E é ocupado por tanta coisa que depois vai limitar a segurança. Então, como, né, identificar esses vazios que foram ocupados ou que estão sendo ocupados para a gente poder entrar ali? E é isso que eu quero apresentar. Por isso que, assim, num diagnóstico, eu não abro mão. Seja numa análise de uma ocorrência ou num diagnóstico, entrevistas, grupos focais, conversa, né? A importância do diálogo. Quando a gente perde o poder de dialogar, a gente perdeu tudo. E o que a gente percebe, muitas vezes, é o que falta nesse ambiente todo? Coragem. Você já demitiu um cliente? Já. Infelizmente, assim, não... São, assim, porque a gente percebe que não é uma coisa recorrente pra mim, tá, gente? Eu não sou uma pessoa que demite cliente, até porque minha taxa de recorrência num cliente, ela é muito alta, tá, Romulo? Mas quando eu percebo que aquilo não tá indo pro caminho certo e que a organização não quer ir, eu preciso dizer isso pro cliente. Que ele não tá indo pro caminho certo. Então, é uma conversa difícil, mas é uma conversa também para dizer, olha, o que me traz aqui também não é o seu ticket. Isso, às vezes, o cliente, né, eu tô pagando, eu quero. Não. Porque a gente tá aqui por um propósito. Você me contratou por um propósito. Você quer melhorar algo, você viu que eu tenho potencial para agregar esse valor para você. Vamos junto, vamos segurar, né, na mão, vambora. É isso, eu trabalho junto com o cliente. Mas se o cliente não quer, a gente precisa dizer para ele isso. E dizer pra ele que talvez ele tá contratando a consultora errada. E eu já avisei isso pro cliente. Falei assim, talvez se você... Pô, Andressa, eu queria uma nota diferente num diagnóstico. E aí eu já tive essa conversa de falar assim, ó, então não me contrata mais. Porque as pessoas que me contratam, elas querem verdadeiramente entender a realidade que elas estão. E como elas vão sair dessa realidade. Porque se eu não entendo onde eu tô, qualquer meta, objetivo que eu estabeleço, tá equivocado. E os mecanismos que eu escolhi para alcançar esses objetivos e metas também estão equivocados. Então, eu precisei já ter esse tipo de conversa. Eu acho que uma empresa, quando te traz, ela já sabe qual é a tua estrutura de desenvolvimento. Sim. Não tem cabimento, de repente, exigir que determinadas informações ou processos não sejam aplicados, sabendo que você chegou lá para transformar. Eu acho que estava aqui pensando, foram 3 vezes que isso me aconteceu. 2 momentos em análise de fatalidade, um de fatalidade e um de acidente sério, que a pessoa ficou, né, imagina, ela ia ter uma recuperação de 6 meses, imagina. E um outro foi um diagnóstico. E aí eu tive essa conversa. Então as pessoas às vezes seguram a gente em reuniões até 11 horas da noite. Mude esse diagnóstico. Não é tão assim a situação, porque isso vai subir, isso vai ser escalado. Eu falei, gente, não se limitem. Quando essas questões são escaladas, é oportunidade para buscar, sabe o quê? Um investimento, uma priorização de recurso.
Entende isso? Entendo, entendo. Eu acho que se a pessoa tem capacidade de vislumbrar que todas essas estratégias, elas vão chegar num resultado que seja favorável e dentro do que foi estudado para isso, falta muita informação dentro de muitos gestores. Vamos falar um dado aqui, que eu disponibilizo, isso está no meu site. 80% dos comitês executivos nunca tiveram uma formação de liderança em segurança. Olha só. Então, quando você vai levar esse tema, existe uma ignorância com respeito a isso. Uhum. E as pessoas ponderam, né, toda a agenda de segurança no número de acidentalidade. E não é. Por isso que muitos são surpreendidos por eventos sérios, por eventos até catastróficos, porque a coisa não está acontecendo do jeito como deveria. Mas você tá medindo a segurança com um único indicador. Não é suficiente isso, a gente precisa entender se a gente tem capacidade para responder a uma emergência. Outro dia eu estava num diagnóstico e eu fui ler um relatório de uma seguradora. E, assim, muito crítico o relatório da seguradora com respeito às práticas de preparação e resposta à emergência. E a pessoa que estava ali conversando comigo falou assim, na conversa que eu tive, ela falou, olha, o plano de emergência de vocês é semelhante ao plano de emergência de uma padaria. Eu falei, pô, mas peraí, a gente está numa indústria química. Então, existe uma ignorância e talvez até de como a gente se prepara para ir a uma reunião com o board, para ir a uma reunião de conselho, para apresentar o status da agenda de segurança, porque talvez nós, profissionais da segurança, a gente também queira ser medido por, olha, que bom, não está acontecendo um acidente, parabéns, isso é muito bom, mas a gente precisa mostrar algo a mais. Como que estão as nossas defesas, como que estão as nossas barreiras, os nossos controles, o que os nossos indicadores proativos estão dizendo. Mas isso dá trabalho. Precisa olhar a qualidade disso que está vindo. E muitas vezes a gente para no resultado reativo. Quando você fala do mundo VUCA e do mundo BANI, por exemplo, que são dois elementos, né? Mesmo um vindo da Guerra Fria e entrando para essa realidade, mas ele está tão presente hoje. É verdade. Essas interferências desse mundo, né, cheio de guerras, de polarização política, de problemas de crise econômica graves, que afetam toda uma gestão de uma empresa. E aí segurança começa a perder força nisso. Não é mais difícil para poder mostrar o valor da segurança quando tantos problemas estão batendo na porta desse gestor? Eu acho que ele não entendeu, né? E acho que assim, ele não entendeu que a segurança pode ajudá-lo a manter a disciplina operacional, a manter a qualidade, a manter o clima de trabalho, independente de tanta tensão, né? Mas é o cuidado que ajuda você a manter aquele clima de trabalho. Mas isso ele não entendeu ainda. Tanto que a gente fala que é valor, mas às vezes a segurança está numa sala, lá, totalmente desconectada do que está acontecendo. Ela tem um plano de trabalho que está diferente da estratégia da empresa. Quantas vezes a gente tem isso até, né? E isso dá trabalho pra gente, profissional da segurança, porque a gente às vezes não fala o idioma do negócio que a gente tá. E precisamos. São poucos profissionais que eu conheço e que eu trabalho que eles falam exatamente o idioma do negócio. Então, eles estão adaptando tudo que eles aprenderam de segurança dentro da estratégia do negócio. Então, você cria uma estratégia paralela. Não tem força. Não consegue. Você não entendeu o momento que o negócio tá, como você vai agregar neste momento. Então, é o tempo todo. Quer saber o que eu mais recebo num diagnóstico? Assim, ele diz que não pode fazer. Mas como fazer? Então, nós não podemos mais achar que a nossa existência é para dizer assim, olha, não pode fazer. Não é seguro, você não deve fazer. Eu preciso que você discuta, tenha habilidade de trazer, mas podemos fazer de outro jeito. Mas se nós... Esse é o nosso papel. E a gente se limita nisso. E aí eu acho que sim. Aí tudo favorece. Aí o VUCA, o BANI, tudo favorece. A gente tá completamente longe. Só aparecemos quando tem um problema. E tem um outro ponto também que eu acho super importante que você falou, de além de criar alternativas para solucionar aquela situação, porque vai existir, sempre existe também um ponto desse gestor, a falta de habilidade dele de levar o problema para o board. Mas isso é tão grave, existem boards autoritários, completamente conservadores, ultrapassados, que é não. Mas tem que ter uma estratégia dessa pessoa levar essa informação. Fatos, dados. Acho que isso é muito relevante. Construir um bom storytelling.
né, disso, isso ajuda. Já né? ajuda muito o storytelling, Ajuda muito. né? Eu mudei, assim, as minhas análises, né? Eu comecei a ter uma dinâmica de, gente, analisar. E eu sou uma pessoa, a gente tava falando aqui, né? Eu sou completamente visual. Então, como é importante você contar o storytelling do evento antes de chegar no... quais foram as causas? Eu quero as causas. Eu quero one page. As pessoas pedem um one page pra gente porque elas não... A gente não teve habilidade de mostrar storytelling. Por isso que elas pedem um one page. Não é porque elas querem um one page. É porque como a gente não tem a habilidade de contar a história... Então elas falam, não, peraí, é um slide só que você tem direito. Manda o seu slide aqui. Então, precisamos desenvolver isso, eu acho que isso é importante. Mas vamos voltar a um ponto que você trouxe, que eu acho que eu tenho visto isso, vivido isso. Quantas pessoas sentadas em cima de problema? Cozinhando o problema. Por falta de habilidade, por... É mais cômodo, né? Exato, esse também é um ponto, né? Não é só falta de habilidade. O problema complacência. não é meu, é lá de cima. Sempre é do outro. É. Alguém deve ter que pensar nisso, não sou eu. E aí o problema tá sendo ali, né, cozido. E a hora que acontece é muito grave. Então, aí a gente fala que é valor pra nós. Não é valor. Porque valor é proteger a vida, preservar a integridade física. Isso é o valor. Né? Então nós vamos ter que buscar esse momento. Bater em várias portas. Não, eu falei com fulano, eu já mandei o e-mail, desculpa. Quantas pessoas não abriram o e-mail? Não viram o e-mail ainda? Você tá lidando com pessoas que estão o tempo todo, né, com uma agenda extremamente complicada. Não é verdade? É verdade. Hoje, mais do que nunca, são tantas reuniões. Né? E isso também a gente tem que pensar. Será que a gente tá usando o nosso momento que a gente tem com aquela pessoa, com aquele executivo, da melhor maneira? Poxa, eu tenho 15 minutos que ele me deu. 15 minutos não dá. Será? Olha, é tão incrível que você disse isso. Ontem um cliente disse para mim assim, você vai ter só 20 minutos. Eu falei, olha, não importa que seja 20, seja 15. Você pode ter certeza que serão os mais valiosos que eles já tiveram. Porque é assim que a gente ouve quando chega numa empresa. Você tem 1 hora para fazer essa palestra, não passa não, porque a operação vai trocar, vai entrar o outro turno. Sempre foi assim. Mas se você aproveitar da melhor forma, você atinge o objetivo. Muito. A gente percebe isso. Eu acho 20 minutos muito tempo. 30 minutos, ontem eu tava, né? E o pessoal falei, 30 minutos, por quê? Porque tá calor, porque tá quente, a gente precisa, sabe assim, ser muito efetivo no que a gente tá fazendo, no que a gente tá falando. E aí vem o preparo, temos que se preparar. Quais são as mensagens? Sim. O que eu quero deixar para aquele grupo? O que eu quero que eles pensem? Porque adulto aprende por reflexão, não é? Então, quais são as reflexões que eu quero fazer com eles ali? E ensaiar, né? Nossa! Porque eu sei que dá trabalho, né? Eu venho do teatro, então eu sei que Charlie Chaplin fazia uma cena 1000 vezes. Olha, imagina. 1000 vezes, né? Então assim, aí você vê no resultado do filme a perfeição. Claro que é um ensaio. Então, se você tem dificuldade para levar determinado tema difícil, ensaie e se prepare. E conte uma boa história antes. Conte a história. Conte a história que está conectada ali. Às vezes pinça uma história assim muito fora. As pessoas só vão fazer aquilo que faz sentido para elas. Precisa fazer sentido. Isso é a responsabilidade que a gente tem de fazer as coisas fazerem sentido. Quando você toma sua aguinha, eu vou colocar um pedacinho do filme. Tá aqui, legal, pega aqui. Põe o filme para mim, que eu quero essa possibilidade da gente olhar, né, um dia para recordar que você viver a sua vida baseada nas suas experiências reais, em todos os seus exemplos reais, é tão maravilhoso, né? E aí a gente tem esse momento do filme. Eu quero que você conte um pouquinho como foi produzir isso, porque eu sou uma pessoa muito atenta, muito crítico, e ele está muito, né? É o Johnny que dirigiu, né? Com você, né? Então assim, ele está de parabéns. Jonathan Costa. Você como roteirista, você tinha uma outra... Tem também, a Babi. A Babi como roteirista. Quando você foi produzir isso, como que você conseguiu chegar nessa costura? Você vai ver ali que depois você bate, você consegue, quando você vai começar, você começa às 5:30 da manhã, porque toda a tua história do filme está baseado na hora que os mineiros levantam para trabalhar. É isso. E é tão maravilhoso você atrelar isso à sua casa, né? Porque tem a coisa de voltar para casa, você também levanta, e no final do filme,
incrível. Você volta para casa e recebe o abraço dos seus 2 filhos, que também é maravilhoso. Aquela mulher cantar aquele texto gospel me arrepiou muito, me deixou muito emocionado naquele... Eu imagino você produzindo aquilo. Nossa. Bom, assim, vamos lá, vai. Ouve um pouquinho. So 56 years passed and this accident never end. When one worker don't return to home, this day stay open forever. We miss this person. Você tem muito orgulho, né, disso, né? Ficou incrível. Ficou incrível, né? Ficou incrível. – 20 de novembro de 1968, 5:30 da manhã. Um incêndio começa a acontecer dentro de uma mina em Farmington, West Virginia, nos Estados Unidos. Estúdios em Miami e a minha casa. Então foi tempo recorde. O tempo maior foi depois, né, de você fazer toda essa junção, né, a montagem, as correções, e aí entra o trabalho, assim, se você pensar, são 5 pessoas diretamente envolvidas com isso. Para você desenvolver o roteiro com toda essa característica, quanto tempo você levou? Não, um mês. Um mês, 2 meses. Você já tinha história, né? Já tinha o livro Mine Number 9. E o livro, você também gerou um livro desse filme. Aqui, né? exato. Um livro do filme. Mas tem um livro que contava essa história. E aí, quando eu li o livro a primeira vez, eu li, a Babi leu. E aí a gente... eu já separei, sabe assim? Eu já separei o que eu queria trazer, né? Assim, as histórias que eu queria contar e as pessoas que eu iria atrás, assim, pra ver. Então, vamos voltar no começo. Quando as pessoas vêm ali, sabe o que eu quero? Eu quero ouvir vozes. Eu quero que Deus diga alguma coisa. O que era essa imagem? Imagina que o evento foi muito emblemático, foram 10 dias e pegou, inclusive, assim, perto do Thanksgiving. Então as pessoas se reuniam numa igrejinha que tinha ali na planta, né? Essa igreja não tem mais. E elas, numa oração, uma esposa falou isso, né? O pastor metodista falou, o que vocês querem? Ela falou isso. Isso me marcou. Eu quero ouvir vozes. Eu quero que Deus... Porque eles colocaram microfones de altíssima precisão nos dutos da mina, então ela queria ouvir vozes. Não ouviram vozes, não conseguiram, nunca. Por várias tentativas, esses microfones. Então, pra mim, isso foi muito importante. Ali, e aí essa captura, né? A gente voltava e falei, não, peraí, né? Tem alguma coisa aqui. E aí o trabalho incrível do Johnny, da Babi, do Fábio, que, putz, todo mundo ali corrigindo, mudando, orientando, mas foi uma produção que foi totalmente paga por mim. Então, eu não tinha... assim, tempo chance de errar, né? Quando você vê eu falando, assim, não tem chance de errar. Você tem que estudar o que você quer falar e colocar, né, aquilo que você quer colocar ali e não tem chance de errar. Cada minuto custa muito. Quando você fala daquela música, eu tava de frente pra ela, num Airbnb que a gente alugou, que era uma igreja que foi transformada numa casa. Menos 18 graus Celsius naquele dia. Quando eu cheguei, eu falei, olha, eu vou voltar em janeiro pra gente... Foi janeiro desse ano. Pra gente gravar. E a hora que eu cheguei, que a gente tava saindo de Orlando, fazendo conexão e tal, o pessoal... Andressa, não vai dar. Tá muito, né? Tá muita neve aqui. Tá, 1,5 metro de neve. Como que vai ser isso? Falei, vamos. E aí, eu sentando de frente, ouvindo isso. E ela me falou, né? No depoimento dela, a hora que ela conta que ela era a menininha do papai. E a última memória que ela tinha com ele é que eles tinham ido cantar numa rádio.
E aí eu sabia, porque eu já tinha visto ela cantando no cerimonial. Toda vez que tem um cerimonial em 20 de novembro lá, no memorial, ela é escolhida pra cantar. Eu olhei pra ela e falei assim, eu acho que ele ia gostar se você cantasse. Aí ela cantou. Foi sensacional. Agora, uma das histórias, assim, porque eu tava de frente ali, eu já conhecia a história, mas uma coisa, né, Rômulo, é você ler uma história. Outra coisa é você ouvir. E eu ouvi da pessoa essa história. A hora que o Matiche contou pra mim a história, né, que ele dormia num acampamento de mina, ele era o filho único, e o pai dele trazia muitos dos problemas da mina, tava insustentável a situação e tal. E aí a esposa falava, pede demissão, sai desse trabalho. E ele falava assim, nós temos um filho, a educação dele é importante, eu tô por ele aqui, o peso disso pra ele. Porque depois que, né, um dia que tampam a mina, ele fala pra mãe, eu vou ficar na escola, o papai ia gostar de saber que eu fiquei na escola. E esse cara se torna um juiz federal, você imagina isso? Eu não consigo imaginar um menino que vivia isso e depois não ter o pai e ter que viver com isso a vida toda. Por que você escolheu esse filme? Bom, primeiro porque era uma história que, imagina o seguinte, desde o início da minha carreira, eu comunicava o Dia Mundial da Segurança. Claro. E se falar, eu sempre nos meus comunicados que eu fazia pro presidente, pros VPs, gente, esse dia é um dia em memória. É um dia em memória. É um dia em memória. E em memória do quê? Então tem esse acidente que aconteceu lá em Farm. E tudo isso no começo da minha carreira que você falou, André, você imaginava, né? Tipo, 25 anos, celebrar 25 anos com esse documentário? Não imaginava. E aí, contar essa história. E eu contei uma vez no meu Andrés Araújo na estrada. Falei, olha, vocês imaginam? Por que a gente fala, né? 28 de abril. O que é essa data? E aí, o nosso diretor, ele teve uma ideia. O diretor dentro da EHS, que é onde eu também sou sócia. Ele falou assim, vamos fazer um filme, documentário sobre isso. Vamos começar? O que vocês acham? E aí ele colocou o desafio na mesa e a gente começou, vamos contratar uma roteirista. O Johnny é um cara que já tá comigo, né, há alguns anos. Ele já dirige esse tipo de documentário, de programa. E aí nós começamos. Então, primeira visita em Farmington foi marcante. E sabe o que é mais legal de tudo isso? Eu sinto isso, assim. O nosso caráter, ele vai sendo moldado. Eu já falei isso em algumas vezes, eu falo. Quando eu tive a conversa com a Jury na casa dela, primeira conversa do documentário, e eu falei pra ela, Jury, o que você fez eu perceber aqui é que esse dia permaneceu aberto pra sempre. E talvez isso, eu não tinha essa percepção. Então eu continuo aprendendo, eu continuo evoluindo, eu continuo sentindo. Então isso é sensacional, eu continuo viva, né? E a segurança é algo vivo, esse valor é vivo. E pra concretizar ele, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente pode fazer ainda pra concretizá-lo. São muitos os depoimentos, sabe, que eu recebo de pessoas que assistiram esse documentário e falaram assim, esse foi o meu encontro com a segurança. Eu falei, que sensacional! É isso que a gente quer. Que você tenha um encontro que não seja um encontro ruim, seja um encontro bom, um encontro que você faça reflexões. Quando você começou a produzir, você tinha ideia de algum outro documentário? Porque assim, ele foi construído com uma qualidade... Bom, o que a gente queria era algo Netflix, Amazon, até porque a gente tentou via Netflix. Qual era o problema? Porque a Netflix está de portas abertas. O problema é que eles iriam escolher a data de lançamento e eu não poderia esperar. Porque eu queria, nem foi lançado no Brasil no dia 28 de abril. Sim. Então eu não podia ficar à mercê de uma data que eles escolhessem. Claro. Mas uma coisa a gente sabia, a gente ia investir. E aí a gente investiu pesado em câmera, porque tem, né, todo um padrão que você tem que seguir de lente, de qualidade. Eu nem sabia disso, mas nós fomos ali, o time sabia. Então, investimos muito pra gente ter a qualidade que a gente sabe que quando você tem qualidade, isso prende a atenção também das pessoas. Claro, total. Eu sempre falo pros meninos aqui, a qualidade do nosso projeto é o que vai prender a atenção das pessoas. Exato, elas querem a coisas luz boa, o som bom. Sempre. Então, ter isso era, assim, vamos fazer, mas vamos fazer nessa qualidade. E estávamos dispostos a não lançar se não agradasse a nós mesmos. Falar, pô, vamos olhar isso aqui, não tá legal, não ficou bom, não vamos lançar. Porque tem um compromisso muito forte com a qualidade.
Uma coisa que me surpreende, uma coisa que eu olho muito para filme, estou muito tempo envolvido, amo fazer isso, é essa qualidade que você imprimiu no filme, um olhar perfeito para o roteiro, uma iluminação perfeita. A impressão que me dá, inclusive, que vocês planejaram filmar nessa época de neve, de tudo, né? Olhando, falando assim, meu Deus, ela fez um planejamento com 2 anos de antecedência para poder... Porque quando a gente faz um filme, a gente olha uma região que vai nevar, que vai chover, que vai ter sol, que vai ter pôr do sol, para você poder ir lá e captar aquele momento. Então, eram cenas tão lindas que parecia que estavam planejadas. Não, foi sensacional. E acho que assim, a resposta que eles deram pra gente lá, a universidade, nós vamos lançar na universidade agora em novembro. Tá. A versão em inglês, tá dublado pro inglês, tá dublado pro espanhol. E eles disseram o seguinte, os alunos, quando eles chegarem na universidade, eles vão assistir esse filme. Porque eles vão saber qual é a nossa história. Eu achei isso legal. Essa foi uma resposta deles pra nós. Até a data de lançamento tem a ver com a proximidade do evento. Então tem um time envolvido com o filho dos mineiros, assim, e ele, o Joel, ele manda sempre, Joey Magna, ele manda sempre mensagens pra mim, assim, me agradecendo por contar a história deles, e é sensacional o engajamento que eles estão pra esse lançamento. Eu acho que eu ainda vou me emocionar muito com esse filme. Eu também acho que vai. Eu espero que aqui no Brasil a gente possa utilizá-los em todas as empresas, nos eventos, né? Tá liberado, tem acesso ali no YouTube para você poder baixar o filme. Eu acho isso incrível. Bem-vindo a um outro filme, você pensa em outros, porque isso também dá um gostinho de quero mais, né? A gente tá pensando em outros, estamos avaliando outros temas legais, outros temas pra gente falar. Temos um compromisso, porque cultura tá na arte, né? Tá ligada à arte, tá ligada a comunicar. Sim. Então nós precisamos investir muito nisso. Muito. Então vai ter mais espaço, sim. Ainda não sabemos qual vai ser o tema. Estamos trabalhando nessa pesquisa pra gente poder ver pra onde nós vamos. Antes de eu falar dos livros... e de tudo que você está fazendo, são tantas coisas que você desenvolve, tantos projetos que você está envolvido, tanto você tem que pensar tanto. Você consegue se organizar com tudo isso, você tem uma equipe que te ajuda, você consegue, como que uma mulher com essa sua qualidade, tudo consegue organizar para que tudo isso aconteça. Nós estamos falando de livros autorais, estamos falando de filmes, estamos falando de podcasts, de consultorias em campo. Você consegue ter um bom plano? Sim. Acho que assim, organizar, eu sou a pessoa do Outlook. Nada fora do Outlook acontece, tá? Assim, porque é muito complicado. É muito complicado. Tá vendo, Lu? Tá vendo? Eu falo pra ele do planejamento. É o Outlook na mão. Nossa, Outlook na mão. Então, não tem um exército. Então, às vezes as pessoas olham pra mim e acham que eu tenho um exército atrás de mim. Não. Todo mundo acha mesmo que é uma mega estrutura. Não, nós somos pessoas. E sabe, eu escutei isso do CEO do iFood, final de semana passada. Ele falou, uma cultura, ela é sustentada não pelas pessoas que estão lá, mas por quem tem que estar. E no meu caso, eu tenho gente que tem que estar comigo. Tem que estar comigo pra me ajudar. Mas, e assim, o meu tempo é muito corrido. É isso, eu tenho uma agenda muito complexa, eu trabalho 10 horas por dia, né? Essa é a média minha, de 10 horas por dia de trabalho. Sou muito disciplinada, com agenda, com compromisso, eu sou muito responsável, eu acho que eu represento muito o cliente. Então, eu sofro a dor do cliente. Eu sofro ainda a dor do cliente. Eu também sou. Sabe? Mas é muito gostoso tudo isso. Eu gosto, eu sinto que eu tô vivendo aquilo que como você falou, como você nasceu, aquilo que eu nasci pra viver, pra fazer. Então, acho que é disciplina, organização. E eu aprendi sempre a fazer muito com pouco. E as pessoas que trabalham comigo, elas têm um valor que eu carrego. A autonomia. A autonomia pra você ir lá, pra você fazer. Eu acredito em você. Eu não faço microgestão em ninguém. Eu faço gestão. Então, é isso. Por isso que as coisas acontecem. E dá tempo de tudo isso ainda, desse valor familiar estar presente. Você deixa os finais de semana sempre para a família? Não todos, tá? Eu ainda tenho, por conta dessa agenda de viagem, então eu não tenho todos os finais de semana. Mas uma coisa que eu aprendi também, a gente escuta muita coisa, eu sou a primeira executiva da minha família. Então, você olhar pra trás e falar assim, eu tenho algum exemplo? Não, mas eu escuto muita coisa, eu fui bem orientada. E por mentores que eu tive. Então, o que eu acho importante é você ter tempo de qualidade. Às vezes as pessoas, né? Mas como assim? Tempo de qualidade. Você tem esse tempo de qualidade?
é esse tempo que eu tô cada vez mais melhorando. Não alcancei, tá? Não é uma vida perfeita, não tenho uma família perfeita, e eu não sou perfeita. Mas eu tô buscando melhorar e aprender. É muito importante para mim ouvir isso também, né? Ter o tempo de qualidade. Quando você sabe que você tem um tempo de qualidade, não existe culpa. Você não fica se culpando por nada, porque você sabe que você está aproveitando o seu tempo no melhor, né, momento dele para você também. Há 2 semanas atrás, acho que eu voltei para minha casa, eu tinha 28 horas para ficar na minha casa. Olha só. 28 horas para sair para a próxima viagem. Então eu cheguei, já, né, refiz a minha outra mala, porque eu não gosto de fazer mala perto dos meus filhos. E eu já 28 horas para ficar. Então, o que a gente vai fazer? Né? E as conversas muito intencionais. Muito intencionais. Eu sempre deixar isso para vocês. Como é importante nós, né? Eu tenho filhos, então eles têm que ter essas conversas intencionais. E eu vi de mim, como um líder tá, né, liderando e formando, quais são as conversas intencionais. Outro dia eu tava com a minha filha na praia, no final de semana, e eu olhei para ela e falei, Helena, quais são as 3 decisões mais importantes da sua vida? Vamos falar sobre isso? Porque eu tenho um trabalho que ele é periculoso. Eu entro no avião toda semana para algum lugar. Então eu preciso sempre deixar as conversas muito intencionais. E aí talvez isso, Rômulo, seja algo que você fala, Andresa, isso é uma responsabilidade que você carrega? E talvez isso seja a maior responsabilidade que eu carrego. A maior responsabilidade que eu carrego não é a técnica, mas é a de ser a pessoa que está a mãe que está orientando. Que está orientando e que está fora correndo um risco. Exato. De alguma forma, está lá e aí precisa orientar para que as pessoas consigam absorver esse risco. Ela ouvir isso de mim. Saber como lidar com isso também, né? Exatamente. Se ela não volta, o que eu vou fazer, né? Porque é isso. É uma realidade. É isso. E a gente não foge das realidades. Então, eu às vezes tenho essas conversas. Ah, mãe, você vai falar isso de novo? Né? Vou falar isso de novo. Eu quero que você escute isso de mim. Então, é muito importante isso. Mas quando você teve as crianças, você deu um tempo. Não. Você trabalhou grávida? Trabalhei, sempre. Eu dirigi uma agenda na Unilever, no meu primeiro filho. No segundo filho eu já estava como consultora. Ele já nasceu nesse ritmo. Eu casei nesse ritmo. Eu lembro quando eu ia casar, eu fiquei 20 dias entre Egito, Dubai e a China. Então, assim, eu venho de um ritmo acelerado. Eu não dei nenhum tempo. É tão bom para quem tá te ouvindo, tá? Uma garota que tá ali terminando a faculdade e que tá olhando você falando que é possível, que ela pode fazer tudo que ela quer. Tá aqui você provando isso. São 14 livros. 16. Já 16? 16 livros. 100 objeções de segurança. Isso. 80 maneiras, todos em português porque foram todos traduzidos, legal, tá? Isso. 80 maneiras de expandir a percepção de risco. Faça a diferença. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Faça a diferença foi o primeiro, né? Foi o primeiro, é um xodó. É um xodó? Nossa. É que, assim, alguns são os mais vendidos, né? Então, Faça a Diferença foi um livro, um dos mais vendidos. Hoje, o ano passado, lançou o Liderança em Segurança para dar uma atualizada, porque o Faça a Diferença foi em 2015. 2014 para 15. 14 para 15. E aí, de lá, a gente não parou. Tá. Mas o Cultura de Segurança, ele é recordista, assim. Ele é o recordista. Bom, eu lembro também que, né, eu sempre me debrucei sobre as coisas, sobre os jogos, tudo, e também sobre os diagnósticos de segurança, porque o diagnóstico de cultura foi um dos primeiros mesmo. Porque o teu diagnóstico de cultura é um dos mais conhecidos das empresas. Eles gostam. Né? Eles gostam, porque a gente trabalha com 5 entradas. E eu ensinei isso. Então, assim, essa missão que eu tenho de entregar em cada livro uma ferramenta, é muito forte isso. Porque não é aquela coisa que eu quero segurar. Quando você lê o meu livro, o diagnóstico, é para ensinar a pessoa. Tá tudo o que ela precisa para fazer. Andresa, eu não tenho grana para fazer, para te contratar, tá aqui. Eu sou a prova, tá? Compre o livro. De que aquilo foi o meu MBA. Né? Eu nunca tive MBA, mas é o meu MBA. E é um livrão, não é? Então, assim, não é uma coisa pequena. Tem todos os detalhes. Eu parei na pandemia, não, foi um pouco antes, pra escrever ele. Então, eu escrevi ele todo em PowerPoint, pra você ter ideia. Eu dei um trabalho pro editor. Nossa! Porque eu escrevi todo ele em PowerPoint, mas eu queria ensinar as pessoas, porque eu acho que é fundamental você ter um diagnóstico. Fala a verdade. Então, no teu Outlook também tem o tempo de escrita. Deixa os tempos livres, né? Onde que eu trabalho, gente? Pra criar o meu criativo. Eu trabalho dentro do avião, eu trabalho esperando o avião. A maior parte dos meus jogos eu desenvolvi
esperando o avião. Então eu tenho esse tempo, eu pego o trem também, às vezes, então eu fico 3 horas num trem. Então, o trem, pra mim, é momento de... Eu consigo abrir o computador, eu consigo me conectar com aquilo que eu preciso fazer. Você é daquelas que tem uma cadernetinha que anota algum insight, alguma coisa? Aqui, eu tenho... Ontem um colega falou, você anota? Eu falei, eu anoto no bloco de notas. Se você abrir meu bloco de notas, tem mais de 2.000 notas. É bom isso, né? A gente lembra. Ai, porque a gente não Esquece, vai lembrar. A cabeça não cabe, sabe? Às vezes é um tema que eu quero falar. Até o inconsciente também te livro. traz uma coisinha lá no inconsciente que às vezes você guarda, pega, de repente você guarda. E o fato, né, você falou muito de ensaio, né? E a gente aprimora muito. E às vezes o ensaio, a pessoa pensa num... O que você acha que é um ambiente de ensaio pra nós, né, Romulo? O ambiente de ensaio pra nós, às vezes, é uma equipe que tá ali. Ó, já vou mostrar pra vocês. O que vocês acham disso? Então eu já tô testando no cliente. Claro. Todos os meus pilotos eu faço no cliente. E isso vai melhorando muito o produto. Vou lançar agora um jogo que é para organizar o processo de análise de ocorrência. E foram 2 clientes que eu testei. Testei em bens de consumo, testei em fertilizantes, pra poder criar games. Então eu vou testando, vou piloteando e a coisa vai saindo. Que é o jogo de fortalecimento de cultura de segurança. Esse é um dos últimos que saiu. Falar em gamificação, você é uma pioneira em gamificação desde os primeiros jogos que você criou. Você acha que esse mecanismo dos jogos, dos games, desse material que te leva ao lúdico e ao mesmo tempo a uma reflexão, algum insight poderoso e a competição junto, os elementos do jogo, isso é importante? Como isso engaja? Engaja muito, né? Como isso engaja? Às vezes a pessoa... E surpreende. Eu não sei você, mas eu adoro quando a pessoa tá esperando uma coisa e vem outra. Tipo assim, ela tá esperando, sabe? Fui convidada pra um treinamento de segurança. Ela tá imaginando Times New Roman 8, um monte de coisa carregada e de repente aquelas mesas, aqueles tabuleiros abertos e aquela conversa, aquela discussão. E como isso tem trânsito. Ah, mas eu vou usar isso pros meus diretores. Eles adoram. Ah, eu vou usar isso pra linha de frente. Eles adoram. Então, eu tenho cliente que usa isso em integração. Porque a integração... Vamos deixar essa mensagem pra quem tá assistindo aqui. Vamos. A integração, ela é o primeiro ritual. É como se eu tivesse que te apresentar pra alguém. Poxa, esse é meu amigo Rômulo. É na integração que eu tô apresentando o que é segurança pra você. Ou o que é segurança pra nós, aqui, na nossa empresa. Como esse processo tá sendo judiado. Às vezes, o próprio time não quer fazer mais integração. Ah, mas Andressa, eu tô indo lá pra fazer a mesma coisa. Puxa, se você tá indo lá pra fazer 10.000 vezes isso já deveria ser algo sensacional. Então, melhore. Crie dinâmica, surpreenda. A pessoa fala, nossa, a integração daqui é diferente. Eu vim lá da empresa tal, nunca imaginei isso, já gostei. Então, os games, eles podem ser usados em cafés. Vou fazer um café com a manutenção aqui. Vamos fazer um jogo Nos junto? diálogos, né? Nos diálogos, em 15 minutos com vocês. É 15 minutos que a gente vai debater. Então, como isso ajuda? Mas isso vem da onde? Eu não criei o game, de novo, né? Você fala assim, André, você planejou. Tá. Não, eu criei de uma dificuldade. Ok. Eu tinha 33 plantas na PepsiCo pra cuidar, 190 centros de distribuição. Como que eu faço? Aí você vai pra uma Unilever. Como que você cria? Como que você engaja? Porque eu preciso engajar. Como que você maximiza o treinamento, né? Exato. Ele tem que ter agilidade. Então eu não paro. Isso é uma agenda que eu não paro. Lancei agora um jogo pra só times de segurança discutirem a estratégia de segurança. Então, tabuleiro lindo. E eu testei de novo com um time global. Eu fui convidada pra ser a moderadora de uma reunião global de um time de segurança. Aí eu levei um jogo. Falei, posso levar? Ele pode, imprimir em lona. Sabe? Ficou sensacional. Piloto mesmo, aquele protótipo. E aí, eles adoraram. Feedback sensacional. Falei, quer saber? Vai virar tabuleiro. E virou. Tá lá, disponível e tal. Quando você fala de integração, eu queria muito que as pessoas prestassem atenção nisso que ela falou. As integrações são cansativas. Eu estava numa empresa e eu não era parte da integração. E eu sou muito, né? Eu sou uma pessoa que você chega, tô fazendo. E aí eu vi que estava todo mundo sentado, 90 pessoas naquele auditório. E imagina, de todos os níveis, desde a operação, de terceiro, do engenheiro, do cara, tudo na mesma sala, né? Primeiro e outra. E aí eu fui, a menina não estava, e eu fui brincar com todo mundo. Brinquei, né? Ela chamava foi uma loucura. Você sabe que depois, quando terminou, um rapaz virou para mim e falou assim, se as integrações fossem todas assim? E aí o que você acabou de dizer.
Se as integrações fossem aquele cartão de visita que a pessoa tem prazer de entrar naquela empresa. É isso aí. E não vai esquecer aquilo que foi falado. Quando a gente fala tanto, né, do poder de uma história, eu tava lendo um estudo. A história, quando você traz os exemplos, né, e você tá ali conectando com o técnico, né, não é o não pode, né? E aí a pessoa vai se lembrar 22 vezes mais quando a gente conta uma história pra ela. Verdade. Saber contar as histórias, ter prazer naquilo que a gente tá fazendo. Entender que, olha quantas coisas você vai eliminar se você fizesse uma boa integração. Quantas coisas, quantos problemas, quantas perdas, né? A gente precisa ser eficiente. Aquele momento já tá lá no plano de produção. Nós vamos parar, é 4 horas, é 1 hora, é 8 horas. Então deixa eu maximizar ao máximo. E a pessoa vai sair dali na certeza de que ela foi introduzida ao valor segurança. E ela vai poder escolher isso para ela. Exatamente. Vai se sentir parte. E até porque uma integração mal feita, né? Quantos eventos já aconteceram e fatais de uma pessoa entrar na empresa, no primeiro dia, nas primeiras horas, perder a vida. É uma taxa interessante, tá? Até os 90 primeiros dias. Então você tem que atrelar a integração a um programa de apadrinhamento, escolher bem os padrinhos, ter um diário de bordo para o padrinho. O padrinho, você não vai fazer o que você quer, tem um programa com uma rotina para o padrinho, de tudo que a gente quer que seja cascateado. Então tudo isso precisa estar conectado. Você sabe que quando você está nos podcasts, nas suas apresentações, a gente vê a sua experiência, porque você traz as experiências para muitos podcasts. Hoje a gente não olhou, nós não entramos nisso porque a gente conheceu um pouco você por um outro prisma, por uma outra perspectiva. Liderança Antifrágil está aí chegando, né? Maravilhoso, né? E esse tem o desafio da internet, que é com 4 gerentes industriais e eles estão pegando o livro, eles leram o livro, estudaram o livro antes. Eu convidei, eles aceitaram de primeira. Até falaram pra mim, ai, eu não tenho muita experiência com internet, isso vai ser transmitido? Eu falei, vai. E aí, mas eu tô dentro, Andresa. Então, vocês têm que ir em empresas em níveis de maturidade diferente, ok? Cada um num estágio. E você vai implementar o desafio que tá dentro desse livro, porque livro é ferramenta. E tem 9 semanas aqui. Então, nós estamos na internet com eles fazendo isso. E um gol, que eu acho que é o que eu quero cada vez mais, né? Marcar esse gol. Eu quero falar de segurança fora da segurança. Né? Eu acho que é isso. É engajar os gerentes industriais. Eu preciso que eles sejam... eles são um stakeholder muito importante. Mas que eles estejam empoderados. Para dizer, é simples, é fácil, você pode. Se você tiver vontade, você virado no girar e aí você resolve as coisas. A gente pode construir um ambiente seguro com essa liderança. Quando eu assisti ontem, eu queria ter já começado na primeira sessão, né? Porque eu tô na 5ª. E aí eu fiquei maravilhado. Porque isso que vai maratonar no YouTube. Vou maratonar todos e mais. Isso é segurança fora da segurança. Porque era isso que eu ouvia deles ontem. Verdadeiramente pessoas saindo daquele movimento normativo, requisito, por uma questão humana. Cumprir, né? Eu não quero que você faça para cumprir. Eu faça como um estilo de vida. E como isso melhora, vamos falar disso, né? O Tom Krause, ele fala muito assim, a gente precisa ter líderes em segurança. A liderança em segurança, claro, ela é uma competência, ok. Mas nós precisamos de líderes que tenham qualidade de liderança. Se você não tem qualidade de liderar, você não vai conseguir liderar em segurança. Então, essa qualidade... Esse livro eu escrevi, e acho que é legal vocês saberem, né? Todas as mensagens, cada desafio, seriam as mensagens que eu gostaria que eu vejo a necessidade de ser tratado, né? A gente começa o primeiro desafio falando do contexto de segurança. O segundo desafio é o que é segurança. Você precisa entender isso. Segurança não é uma ciência. Não, é uma atitude, é uma escolha, é uma decisão. Aí no terceiro, a missão. Aí convidamos o Flávio Peralta, esteve com a gente. Um abraço para esse amigo querido, que é seu amigo também. Então, cada mensagem. Depois entramos no caminho do acidente. Ó, meu amigo, não faça cara de surpresa. Tem surpresa não. Tem sinais que foram ignorados. Agora vamos entrar no cuidado ativo. E toda semana eles recebem uma surpresa, os nossos gerentes, né? Então é um mimo, é uma carta minha, ou é uma visita, ou é uma mentoria. Sabe assim? Porque não tem óbvio, precisa de desenvolver. Eu gosto de falar, né? O que um líder em segurança ele precisa? Ele precisa ter caráter, ele precisa viver o cuidado,
mas ele precisa de competência. Então isso aqui é para desenvolver a competência. E a gente pode copiar esse Claro, mecanismo? adoro. Multipliquem, né? Então você acha que isso é importante. Porque eu amei a forma, eu acho que levaram, né, um gerente para uma outra planta, discutir os princípios que o livro traz Isso pra foi muito gente. legal também, né? Assim, a gente tem o Rogério, que é um outro amigo querido da Shell, o nosso mentor. Então, assim, é legal essa troca. É verdade. Né? As pessoas verem outras realidades, ouvirem de outras pessoas. Então, isso ajuda muito. Bom, eu vou colocar depois todos os livros Legal, pra gente aqui perfeito. e tal. Trouxe presente pra você, tá? Então, eu Amo. trouxe o livro do documentário, Um Dia Pra Não Esquecer, Tá ok. contando a história do acidente do meu ponto de vista Tá. aqui, tá? Porque no filme a gente tem que sintetizar algumas, né? Por causa do tempo, muito, né? muito. A ilusão da conformidade, eu acho que você enfrenta muito isso, né? A gente faz pra cumprir Uhum. e a gente precisa fazer pra viver. Então, né? Quantas preparações pra auditorias ou documentos preenchidos. Não, fiz um checklist. Eu não quero que você faça o checklist por fazer. Eu quero que você faça com rigor. Né? Com rigor, com vontade. Alguém que faz realmente porque entendeu o propósito daquele checklist. Aquela ferramenta é uma ferramenta salva-vidas. E muito além do zero é um pouco do que eu conversei aqui. Quantas vezes a gente acha que estamos no zero, tá tudo bem, não tá acontecendo nada. Será mesmo? Vamos lá, vamos no Gemba. Vamos ver, vamos sentir, vamos ouvir. E ouvir não pra responder, né, Rômulo? Quantas vezes a gente ouve num primeiro nível só de escuta? Vamos descer, né, com profundidade. Porque você tá tão preocupado no que você vai responder, no que você vai falar depois, que aí você acaba perdendo toda a mensagem que a pessoa tá te trazendo. Houve uma evolução muito grande da cultura dentro das empresas, dentro dos gestores. Mas eu ainda acho que o espaço é muito amplo para desenvolver. A gente vê ainda uma falta muito grande de conhecimento daquele gestor sobre, né, daquela equipe, daquele time. Não era para ser assim, mas a gente vê muito. E a gente ainda tem muito burocrata. Faz pra cumprir. Muito burocrata. Faz pra cumprir. E esse é o nível que a gente precisa. É o romper que nós precisamos. Então, esse espaço é muito para criar essa experiência onde a pessoa rompe. Ela entende que ela não tá aqui para cumprir, que vai muito além disso. E esse é o convite para os nossos líderes. Então, se você está desenvolvendo algo, essa é a oportunidade. Fazer, né, levá-los a um nível de consciência onde eu não vou fazer mais porque alguém tá me pedindo. Eu não vou fazer segurança para atender a expectativa de alguém. E saiba que isso dá trabalho. Né? Com certeza. É aí que a gente vai suar. Muito trabalho, né? Tem que saber que isso dá trabalho e que não adianta simplesmente, eu vou... Não é uma conversa. Não é uma conversa. São várias experiências. Maravilhoso. Eu sei que você fala da burocratização, eu tô achando que até aqui os fatores de risco psicossociais está tão burocratizado, né, que ficou quase que uma pesquisa de mapeamento e que é muito mais além do que isso. Exato. E se você não tiver um ambiente seguro para fala, essa pesquisa não funciona. É verdade. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. O que tem que vir antes dos fatores psicossociais? É um ambiente seguro para a fala. Muitas vezes nos preocupamos muito com ambientes seguros para realizar um trabalho. Você tem as proteções, você tem os EPIs, você tem os treinamentos, mas será que existe um ambiente seguro para eu falar? Até porque se não tem um ambiente seguro, não tem verdade no que está dizendo, né? Eu vou falar aquilo que te agrada, né? Como muitas pesquisas de clima, que a resposta satisfaz, inclusive, mas não teve verdade nenhuma, porque o cara não quis se comprometer. E quantos, né? E eu acho que esse é um ponto para nós, né? Quantas coisas nós não acreditamos mais? Se descredibilizaram. Por quê? Porque foi por uma pesquisa. Se descredibilizou porque a pesquisa mostrava uma coisa e a realidade teve outra. E as pessoas não tiveram a coragem de dizer a verdade. Consultores também precisam dizer a verdade. Times de segurança precisam ter coragem para dizer a verdade. Não é fácil um consultor dizer a verdade quando ele está precisando receber aquele dinheiro no final do mês. Mas se ele não tiver esse princípio... Não foca no curto prazo. Foca no longo prazo. Passinhos curtinhos, né? Exato. Se focar no curto prazo, talvez ele vai se ver ali amarrado, algemado. Mas se você olhar para o longo prazo... Ele vê resultado, ele vê né? resultado. E o resultado é tão satisfatório quando você mesmo, com essa história toda, chega numa empresa e fala, olha aqui, ó, deu tudo certo. Eles te recomendam. Conheço a Andressa há mais de 20 anos. Tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar com ela por alguns anos e muitos projetos. E sei como saúde e segurança fazem parte do propósito da sua vida. Sua garra, fé e determinação, bem como seu coração, são admiráveis.
Meu desejo e oração é que você siga a carreira que lhe está proposta, sempre olhando para o prêmio da sua soberania e vocação. Quem disse isso para você foi a Karen Barbosa Abrantes. Uau! Como você é uma mulher de fé, uma mulher cristã, que sabe exatamente que a fé te leva aonde você quiser. É verdade. E isso é maravilhoso. Eu queria ficar aqui falando milhões de coisas com Muito você. gostoso, viu? Eu espero que você tenha gostado, tá? Adorei. Eu queria muito essa oportunidade, queria um pouco sair do viés, porque você tem tanto conhecimento e todo mundo sabe, mas hoje nós vimos uma Andressa tão diferente, tão olhando por aquilo que faz parte da vida dela tão verdadeiramente e que não tem uma pessoa ali que não percebeu isso. Nessa câmera, eu queria que você fechasse, batesse um papo com as pessoas e falasse. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que me conhecer possa também te inspirar a continuar. Não podemos desistir, temos que ser imparáveis, né? Tem um verso que eu gosto muito: se você correu com os homens e se cansou, corra com os cavalos. Então, assim, a gente precisa, nessa missão, nós não temos tempo. Os acidentes, eles acontecem, então esse cuidado, ele é necessário. O nosso papel, sabe, cumprir o nosso papel com rigor, cumprir a nossa missão, cumprir o nosso propósito, é fundamental. E nós estamos a postos e estamos aqui para servir vocês na área de segurança. Muito obrigado. Eu vou pegar uma frase de 25 anos atrás, que até hoje é importante para mim, que chama: segurança é um valor inegociável. Eu aprendi isso na Unilever e carrego até hoje. Muito obrigado de coração. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigada. Esse foi o Mask TV com Andressa Araújo, comemorando 2 anos de Mask TV, nesse episódio especial para você. Até mais. Não era pra ser assim, não era pra ser normal. Caminhar num caminho onde o fim é tão brutal. Cada canto uma memória que não quer calar. Saudade eterna que eu daria tudo pra mudar. Se eu pudesse ter só mais um dia, o mundo inteiro saberia do amor que aqui permanece tão fundo em mim. Neste coração que bate perdido sem ti. Um dia a mais para te ver sorrindo. Um dia a mais sentir você aqui, perdido num sonho sem fim. Helena, traz João pra perto de mim. Não era pra ser assim, não era pra ser normal, que um trabalho arriscasse mais que um temporal. A segurança falhou, o preço foi demais. Um adeus que veio cedo e cala fundo e traz. Se os céus me dessem só mais um momento, eu correria pra você contra o tempo, para abraçar vocês, minha luz, meu bem, e nunca mais permitir que esse adeus venha também. Um dia a mais para te ver sorrindo. Um dia a mais sentir você aqui, perdido num sonho sem fim. Helena, traz João pra perto de mim. Sob as estrelas eu faria um pedido, por mais um amanhecer, um novo sentido. E cada lágrima que agora cai, falar do amor que nos une, que jamais se vai. Um dia a mais para te ver sorrindo. Um dia a mais sentir você aqui, perdido num sonho sem fim. Helena, traz João pra perto de mim. E na eternidade eu espero aqui
assim, essa não é a norma. Que o trabalho inseguro se esconda dessa forma.